Depois de uma primeira temporada boa, a Record vem e faz uma segunda temporada que é uma verdadeira... Você já vai entender nessa minha crítica da segunda temporada de Todas as Garotas em Mim, então vamos lá. Bom, nessa segunda temporada, a turma da escola, a turma da Mirella, vai para uma viagem, vão para Gramado, no Rio Grande do Sul, e essa viagem trouxe para a série um aspecto aventuresco muito bem-vindo, que deu um colorido à série, tanto de forma literal, com as paisagens exuberantes, os pontos turísticos fantásticos da cidade, quanto também na narrativa. Isso possibilitou e ajudou a gente a conhecer um pouco mais dos personagens, nos aprofundamos neles e tivemos um desenvolvimento melhor. A Paloma, por exemplo, aquela quase capacha aí da Nicole, foi uma, a gente viu os problemas dela, questão de depressão, ataque de pânico, que foram bem abordadas pela trama, apesar de não ter lá uma conclusão tão satisfatória. A Nicole é outra, essa aí finalmente se tornou uma vilã de verdade, porque na primeira temporada ela tava mais pra uma aliada, né? Eu disse isso no vídeo de crítica da primeira temporada. Agora sim, a garota mostrou suas garras e nessa ida à vilania, levou junto o Gustavo, que é um cara que a gente sabe que não tem lá uma boa índole, mas que também tem fortes tendências de trair a namorada Mirella. Assim como a própria Mirella, ou vocês já se esqueceram lá daquele beijo da Mirella com Eric quando ela ainda estava namorando. Acontece que a diferença entre os dois é que ela para a tempo, se arrepende, enquanto que ele se entrega naquela traição e vai nessa traição descarada. E mesmo com a Nicole ali completamente louquinha por ele, o Gustavo não esquece a Mirella e ainda arma pro Eric, morrendo de ciúmes, arma pro Eric, colocando amendoim na sobremesa do rapaz. E amendoim é a coisa que o Eric não pode comer porque tem alergia. E nisso o rapaz chega a ser entubado, quase leva ele à morte. Toda a turma ali fica sabendo, mas acoberta tudo, o que praticamente estabelece como eles definitivamente não são amigos da Mirella, que tanto sofreu aí por causa do seu amigo e, na verdade, sua paixão. E isso ainda culmina num entreveiro que acontece lá na pousada em Gramado, a pousada da família da Mirella. Todos acreditam que a Mirella se deitou com o Gustavo, seu namorado, quando, na verdade, o que aconteceu foi que a Nicole que fez isso. E aí a gente entra numa das coisas mais esquisitas e polêmicas dessa temporada, que é a família da Mirella ali indo à loucura por causa disso. A própria avó dela, a Isis, não acredita na neta, não dá valor pra palavra da neta, trata ela com grosseria, isso ainda na frente de todos, como se cobrasse da neta um comportamento de uma menina, de uma moça cristã. Gente, é claro que do nosso ponto de vista cristão, o que a Isis e sua família defende é o correto, mas como que você pode cobrar isso de alguém que não é cristã, que ainda está entendendo a Bíblia como um livro quase praticamente de autoajuda comportamental e nada de espiritual ainda? Mas isso de surtar com as pessoas próximas por conta de motivos insuficientes deve ser coisa de família, né? A própria Mirella lá na primeira temporada surtou com a avó quando soube do final da história de Sansão e Dalila, né? Que não foi satisfatório pra ela. Eu entendo que isso pode ser uma escolha de roteiro de querer humanizar a Isis, tornar ela falha como pessoa, como ser humano. Mas eu acho que na prática aqui acabou oscilando entre isso, exatamente isso, e entre uma descaracterização da personagem. Então praticamente ali no meio da temporada a gente tem o melhor episódio dessa segunda leva de episódios, quando tudo vem à tona, quando a Mirella flagra o Gustavo com a Nicole aos beijos, quando ele também, o Gustavo, acaba revelando em gravação escondida que foi ele mesmo que colocou amendoim ali pro Eric e por isso o Eric foi parar no hospital. E também é onde a gente vê os flashbacks do Júlio no passado, o que ele aprontou de tão grave e como que isso reverberou em toda a sua vida até hoje, como que ele fez ali no concurso Miss de 2004 afetou toda a sua vida até agora. Em suma, é um capítulo que tudo o que aconteceu de importante eu mesmo esperava ver só no final da série, e não era final nem da segunda temporada ainda. Uma grata surpresa. Daí a Mirella perdoa a Isis e, sinceramente, podia dar uma dura maior na sua avó aí, né? E aí a turminha do mal é expulsa da pousada, volta pra Floripa e logo a Mirella, o Eric e a turminha do bem também voltam pra Floripa. E quando isso acontece, eu temi que a série poderia perder um pouco aí do seu colorido, da sua graça que Gramado trouxe à narrativa. Mas não, a trama se segurou muito
muito bem mesclando as histórias dos adolescentes e dos adultos, continuou muito divertido. E os diálogos do roteiro aqui nessa segunda temporada melhoraram muito, em média, porque ainda tem algumas oscilações, mas comparando com a primeira temporada, houve uma certa evolução. Aliás, nessa segunda temporada, a série continua com um bom equilíbrio entre a leveza, a galhofada, a forofada e o drama, esse drama que a trama carrega. E olha, tem bastante drama nessa temporada, acho que até mais que na primeira. A gente vê aí toda a história do Júlio, como falei, tudo que ele fez de canalice lá, coisas monstruosas, mostrando uma falta de ética sem tamanho, mas também ele comendo ao longo dos anos todo o pão que o diabo amassou e pagando caro por cada erro, e aí a gente sente aquela angústia de uma pessoa que tá cansada de sofrer, que sente que pagou caro por sua dívida e só quer recomeçar, e a gente vê que o Júlio é uma pessoa de bem hoje em dia, que ele quer mesmo ser um cara honesto, um cara fiel aos seus valores e tal. Mas ao mesmo tempo, essa é a temporada das indecisões. Se fosse como Reis com subtítulo, poderia se chamar Tagem a Indecisão. Afinal de contas, o Júlio, que agora está envolvido com a Amanda, né, a empregada, uma das empregadas da sua casa, não decide se fica com ela, com essa coitada, porque é uma coitada, querendo ou não, ou se com a Heloísa, que é sua mulher, apesar de não ser casados no papel. E com ela, a Heloísa, ele protagoniza bons momentos, como momentos de embate entre os dois, e até momentos mais diferentes, como o dia do sim, que a filha mais nova deles leva eles falando que tudo que ela pedir, eles têm que dizer sim pra ela, que rende bons momentos também. E a Mirella é outra que não se decide se quer o Eric ou se quer o Gustavo, que é o seu namorado, né? E a série continua não mostrando evidências do porquê que essa menina gosta do Gustavo. Parece tudo ser formulaico, burocrático, só pra existir um conflito na trama ali de romance. E nisso acontece algo meio chatinho, que é o castigo da turma do mal, quando eles voltam ali pra Floripa. A Mirella e o Eric flagram a turma do mal, todos a maioria boyzinhos, né, riquinhos, playboyzinhos, tendo que limpar parques e praias. Eles até observam de longe, filmam e não sei o que, isso também não leva a nada, mas o maior problema aqui é que eles tratam isso como se fosse um serviço degradante, humilhante, de zombaria, né? Podia ter um comentário ali pra amenizar, tipo assim, não, esse é um serviço digno, mas ver essas pessoas arrogantes, né, que se acham e tal, fazendo esse serviço, essa é que é a graça. Mas fica uma coisa meio chatinho. E vejam como até agora eu venho falando apenas da parte contemporânea. Isso porque a parte bíblica, sinceramente, ficou muito chata. Pelo menos boa parte ali do momento em que a parte bíblica se passa em Moab. Fica boa, fica legal, melhor. Só quando a Ruth e a Noemi saem de Moab em direção a Belém, onde acontece toda a história em Belém. Mas a parte que estão em Moab, olha, é muita enrolação e muita invenção também. Várias vezes a Isis para ali pra contar essa história pra Mirella e abre a Bíblia, mas a parte que ela tá contando é 1 versículo 2, só fala que Noemi e sua família estavam em Moab, que perdeu o marido, perdeu os filhos, 2 versículos, e ela conta uma trama gigantesca sobre isso, e sempre abrindo a Bíblia. Ela tá abrindo a Bíblia pra quê? A Isis cria histórias fantasiosas e inventa até desvio de caráter pra Elimelec, Mahlon e Quilion, que é a família original de Noemi, e ela afirma essas coisas pra Mirella, pra neta, como se estivessem na Bíblia, e não estão. No final das contas, isso não é da Isis, porque a Isis, a gente brinca aqui, mas ela é só uma personagem. No final das contas, isso é da autora aqui da série, a Stephanie Ribeiro. Não sei vocês, mas eu acho muito complicado tratar de temas com ares bíblicos e passar mensagens e ensinamentos e lições de moral que dependam necessariamente das partes inventadas que não estão na Bíblia. Isso talvez não fosse um problema se não fosse o fato de que essas partes inventadas que não estão na Bíblia são tratadas como se fossem verdade e estivessem na Bíblia. Entendem? Uma coisa é uma série como Reis, por exemplo, inventar tramas fictícias, porque a gente sabe que aquilo ali não é a Bíblia, a gente tá vendo uma adaptação da Bíblia. Agora, quando você tem uma história contemporânea aqui, que alguém abre a Bíblia e fala, vou contar uma história da Bíblia, e fala 1000 coisas que não estão na Bíblia, isso dá uma outra dimensão. Por outro lado, essa parte bíblica nessa temporada, ela é muito melhor resolvida quanto ao seu visual, aos seus cenários, aos efeitos especiais. Aqui nessa temporada, a parte bíblica meio que se assume como um teleteatro, com óbvios fundos falsos e tal. Nem sempre, na verdade, porque tem cenas em locações em deserto e tal, que eles gravaram
participaram lá mesmo, ainda que poucas, né? Eu confesso que eu acho bacana como a autora Stephanie Ribeiro consegue traçar paralelos entre a vida da Mirella e a vida das personagens bíblicas. São diferentes fases dessas personagens e até da série, né? Teve Dalila, agora Ruth, mas esses paralelos sempre existem. O que a menina tá ouvindo ali da história dessas mulheres da Bíblia, dessas garotas, tem a ver muito intimamente com o que ela está vivendo e está passando naquele momento. E esse paralelo faz ainda mais sentido no último episódio, onde alcança o seu ápice. Ali, esse paralelo é muito bem montado, onde a gente vai vendo ali as cenas da Mirella e da Ruth, do Eric e do Boaz, como a questão da Ruth ir até o Boaz na festa das colheitas e tomar a iniciativa, de certa forma, tem a ver com a festa de formatura dos dois adolescentes, onde a Mirella vai tomar, inspirada pela história de Ruth, ele vai tomar a iniciativa ali com o Eric, e ele deitado ali, a tela várias vezes divide, faz cortes entre uma narrativa e outra. Isso deu até um quê de Dark pra quem conhece. A música da festa da formatura sobrepondo a cena da festa ali da colheita na parte bíblica. Eu achei maravilhoso. É correria pra acabar ali, mostrando as duas sequências de uma vez só? Sim, não deixa de ser. Mas nesse caso aqui é muito bem feito. Fica pior mais ali pra frente no episódio, no último, quando resolve correr com a parte do casamento de Ruth e tudo mais, e o destino de Noemi. Fica. Enrolaram tanto lá numa parte fictícia lá de Moab pra correr aqui na parte mais bonita do livro. Inclusive esse clímax aí da parte bíblica, na verdade, quando a Mirella tá na festa de formatura e faz isso inspirada pela história de Ruth, na verdade essa história de Ruth foi ela que leu anteriormente, e não que ela ouviu a sua avó contando como tradicionalmente é ao longo da série. E isso por quê? Porque sempre que a menina ia atrás da avó pra avó terminar a história de contar pra ela, a avó falava que não, que tinha outras coisas mais importantes do que falar da Bíblia, né? E ignorava a neta. Mas ela tava fazendo isso porque ela queria que a própria neta fosse atrás da Bíblia e lesse por conta própria. Ok, legal. Mas por que se antes, na própria temporada e na temporada anterior também, a Isis dizia pra Mirella não ir atrás da Bíblia e pegar a história só pra não levar spoiler? Olha o absurdo, olha o nonsense, né? De repente ela muda a chavinha e quer que a Mirella, por causa do comportamento dela que tá ignorando a neta, vai atrás da Bíblia pra ler. Entendi nada. A série também investiu no mistério da garota misteriosa, que deixa de ser apenas o interesse ali dos garotos da turma, e passa a ser também uma hater da Mirella. E certamente é a mesma pessoa que lá na pousada em Gramado burlou as imagens das câmeras de segurança que provariam que a Mirella era inocente, que na verdade a Nicole que foi no quarto do Gustavo, tudo só pra prejudicar a Mirella. Esse mistério não é resolvido, na verdade não chega a lugar algum, mas eu acho que é meio óbvio que certamente essa garota misteriosa é a Berta, a prima lá da Mirella, né? Eu praticamente matei isso no primeiro episódio da série, lá atrás, na primeira temporada, o primeiro ou segundo episódio, quando a Isis fala com a Berta, que tava lá em Gramado, obviamente, e diz assim, ainda bem que você não é como a Mirella, que é doida por tecnologia, algo assim. Aí eu já sabia que teria um tal perfil misterioso, aí eu falei, isso daí é uma informação que tá tentando jogar a gente pra um lado e é outro. Eu acho, tenho quase certeza que é a Berta. Uma coisa boa aqui nessa temporada é que ela finalmente deixa de abusar dos flashbacks, assim como a primeira temporada fez, que você viu uma cena no episódio, nesse mesmo episódio você já via 2 flashbacks dessa mesma cena, pelo amor de Deus. Às vezes dos próximos episódios e repetidamente, pelo amor de Deus. Ainda bem que aqui nessa segunda temporada isso não acontece praticamente. Uma trama paralela dessa segunda temporada é a da Melissa, que, forçada pela mãe praticamente, né, entra num curso de Miss pra competir, inclusive num Miss infantil. E eu acho que não é muito bem contado como acontece essa transição entre uma menina que não quer de jeito nenhum fazer isso daí, a mãe que tá forçando ela, até chegar no ponto que ela quer tanto ao ponto de brigar com o pai, que esse sim não queria que ela se metesse nessas coisas de Miss. Isso é um problema do roteiro, porque a atriz, a Clara Martins, é uma boa atriz, é um jovem talento, e essa história dela, da personagem dela, vai levando aí a toda a temporada, vai se entrelaçando bem, inclusive, com a trama dos adultos, com o tal segredo do passado, mas o final é meio tosco. Primeiro, ali no final do concurso, né, o Miss Infantil, vem à tona pra todo mundo que a Heloísa forçou a filha e que aquelas qualidades que são anunciadas da menina, ela gosta disso, admira aquilo, na verdade são tudo invenções, a menina não gosta de nada daquilo. E do nada aparece, acho que a mesma repórter que pegou no flagra o Júlio lá no passado, que ele tinha feito o teste de sofá com várias mulheres, enganando elas, que elas ganhariam, e na verdade ele burlou, né, e aí teve um escândalo que percorreu toda Santa Catarina, e aí do nada aqui, acho que a mesma repórter sai de trás de um pilar ali e
e já vem no flagra e filma aí, e querendo insinuar ainda que esse erro da Heloísa tem a mesma gravidade que o do Júlio. Gente, haja paciência de comparar esse erro da Heloísa com os erros terríveis do Júlio lá no passado. Tem a cena que a Heloísa, tem um cargo alto na empresa, é chamada pelo presidente. Eu achei até que ela seria demitida ali, porque seria um caminho fácil pra série, pra tirar ela dessa posição e trazer o Júlio, e o Júlio dando a volta por cima e não sei o que. Esse seria o caminho fácil. Eu realmente me surpreendi positivamente da série não seguir esse caminho fácil. Ela não foi demitida, então a série deu uma certa redimida nesse ponto. Ainda falando da tosquice desse final, acontece ali no penúltimo episódio, rola até uma dupla de sequestradores de crianças que perseguem a Heloísa e a Melissa. Ela, sentindo perseguida, liga pro Júlio, que liga pra polícia, que vai até lá. Ele ainda consegue interceptar, atrapalhar ali os dois sequestradores, mas rola até um tiro ali contra o carro da Heloísa e da Melissa. E aí vem a polícia e persegue eles, esses dois sequestradores, né? Mas diz ali que eles nem conseguiram pegar esses sequestradores. É uma historinha aí que veio do nada, sumiu do nada e não teve consequência nenhuma na trama, não ficou trauma algum nem na menina. Pareceu só uma desculpa pra ter umas cenas de ação ali na série. E o Paulo, hein? Personagem do Rafael Sardão. Esse fez falta, né? Que é um golpista ali que se envolve com a Carla, mãe do Eric, traz ela aí pra esse mundo do crime também. Mas olha, eu acho que faltou tempo de tela pra ele, faltou mostrar muito mais. Um baita ator pra pouco personagem. E no final acontece a festa da formatura da turma e o tio da Paloma, que está ali, começa a tomar umas porque ele vê que todos os envolvidos desse passado aí, desse escândalo de 2004, estão todos ali, pessoas que ele odeia, e vai tomando e vai tomando coragem também junto com a bebida. E ali no auge da sua embriaguez, para a festa e joga tudo no ar, todos os escândalos praticamente. Isso porque o mistério ainda permanece um pouco no ar, já que a participação dele nesse escândalo, ele diz que é porque a obra-prima dele, que seria uma joia, sumiu e tem relação com esses envolvidos aí no concurso Miss de 2004. Bom, enquanto essa joia parece ter ficado com a Laura, porque o filho dela, o Diogo, olha lá numas fotos antigas e vê a câmera dá um close até numa joia que ela tem, ao mesmo tempo também parece ser a joia que a Mirella, na volta pra casa, pra Floripa, encontra nas suas coisas, ela nem entende que tá ali, que aparentemente era da Paloma, que parece ter sido pega pela Nicole, mas que nem sei se foi mesmo, ou seja, é muito confuso ainda. Olha, gente, e a verdade é que muitos desses mistérios e algumas tramas, como a da Carla, por exemplo, que se envolveu nesse grupo criminoso aí do Paulão, culminam em nada, sem chegarem a lugar algum. E isso é algo que acontece de forma muito parecida em Reis, e me parece que as autoras Rafaela Castro e Stephanie Ribeiro vieram da mesma escola de roteiro, escola onde os mistérios não levam a nada muitas vezes, ou que se arrastam demasiadamente, não tem uma divisão bem estruturada entre temporadas, mas o elenco da série continua bem, todos estão muito carismáticos, todos estão muito confortáveis em seus papéis, diferente da primeira temporada, onde tem gente que tá bem na parte contemporânea e na parte bíblica não. Isso aqui não acontece. Mas eu senti falta também da quebra de quarta parede da Mirella, né, conversar com o público. Isso acontece muito raramente na temporada, e tem ocasiões que poderia acontecer quando a câmera está sozinha com ela, apesar que ela faz isso até estando com outros personagens. Parece que a autora às vezes esquece disso e quando lembra coloca ali, né? Senti falta, e olha que isso pra mim é impressionante, porque eu não gosto desse recurso de modo geral, mas aqui na série eu acho que funcionou bem quando aconteceu. Senti falta de um pouco mais disso. A estética da série continua toda eficiente, bonita, e a série continua sendo bem resolvida quanto ao seu formato. Ela é série de fato e se comporta todo o tempo como série. No final da temporada, a Mirella já está namorando com Eric e levanta ainda mais mistérios ao adotar o nome Garota da Ilha como o nome do seu perfil ali no Instagram da série. Isso deixa os adultos envolvidos no escândalo do passado chocados. Esse é o grande gancho do final da temporada. Esses e outros mistérios ficam em aberto, a série termina com diversas pontas soltas. Desde antes do início da série a gente sabia, as notícias diziam que teriam 3 temporadas e a terceira temporada se passaria num cruzeiro marítimo. E no finalzinho ali da temporada, do último episódio, a Mirella diz que tem uma empresa de turismo que quer patrocinar ela. E isso aí certamente seria a deixa para que na terceira temporada viesse esse cruzeiro marítimo. E eu acho que esse aspecto de reality show que poderia ser conferido à série nessa terceira temporada, colocando os personagens ali que tem diversos conflitos em confinamento, acho que isso poderia fazer muito bem a trama e poderia render muita coisa boa aí nesse desenrolar, né? Agora, se você quer saber se essa terceira temporada vai acontecer ou não,
Tem um vídeo aqui no card e também na descrição, onde eu falo o que deve acontecer com a série, se esse foi o final dela ou não, se ela vai ter uma terceira temporada ou não. Então assiste lá pra você ver. No final das contas, a minha nota pra essa segunda temporada de Tajem é 8 de 10. A primeira foi 7,5 de 10. Então, fechando o gancho que eu deixei lá no início do vídeo, dizendo que depois de uma primeira temporada boa, a Record vem e faz uma segunda temporada que é uma evolução em relação à primeira temporada, apesar de ainda alguns tropeços, apesar de alguns problemas apontados aqui. Eu acho que no geral uma temporada ainda mais divertida, com situações cômicas, nonsense, farofada e ainda esse bom equilíbrio com drama, que é muito forte assim no DNA da série, a base da trama. Para mais conteúdo de Tajem, das produções bíblicas da Record e de Reis, que agora tá vindo aí com seus novos episódios, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada disso assim que um vídeo novo for postado aqui no canal. E também meu agradecimento à Fianna e a Nair. Considere apoiar o canal assim como elas fazem, a partir de R$ 2,99, e você ter conteúdos exclusivos aqui semanalmente, mensalmente, sem falar que vai estar ajudando muito o nosso canal. 2 vídeos aqui pra você ficar um pouquinho mais com falando de bíblicas. Eu te vejo no próximo vídeo e Shalom!